Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? E a nossa aula de hoje é sobre orações subordinadas adverbiais. Para a gente começar a estudar essa matéria, nós devemos levar em consideração algumas matérias já estudadas por vocês nos anos anteriores, como, por exemplo, o período simples e o período composto, tá? O que é um período simples? Período simples é aquele que vai possuir apenas um verbo. E nós vamos relembrar também que a gente sempre vai chamar a frase que tem verbo de oração. Então, olha esse exemplo aqui que eu vou deixar aqui para vocês. Ó, a professora explica a matéria. Aqui eu tenho apenas um verbo que é o explica. Explica é o único verbo dessa minha oração. Logo, eu vou ter o quê? Um período simples. Já o período composto é aquele que vai apresentar duas orações ou mais, ou seja, em sua estrutura eu vou ter dois verbos ou mais do que dois verbos, como nesse exemplo aqui, ó. Marta faz dieta e emagrece. Então, nesse período eu tenho, ó, Marta faz dieta. Eu tenho faz, que é o verbo da minha oração, e no meu segundo período eu tenho emagrece, que é o segundo verbo, tá bom? E essas orações, elas são unidas por uma conjunção, que é a conjunção e. O que é conjunção, gente? Conjunção é a classe gramatical que exerce o papel de unir as orações, né? E essas orações, elas podem ganhar algum significado, algum valor semântico por causa dessas conjunções. O que são as orações subordinadas adverbiais? Vamos analisar isso daí passo a passo para que vocês possam entender melhor. Primeira coisa, é uma oração porque tem verbo, né? Tudo que tem verbo, eu sou obrigada a chamar de oração, ok? Ela é uma oração subordinada, por quê? Porque ela é uma oração dependente. Isso significa o quê? Que ela precisa estar unida com a outra para ter sentido completo, ok? As orações subordinadas adverbiais indicam para gente 9 tipos de circunstâncias, tá? Que são essas daqui, ó. A primeira é a temporal. Ela vai indicar uma marcação de tempo dentro da minha oração subordinada, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer para saber se é um período simples ou um período composto é eu achar os verbos, tá? Então, sempre na análise sintática, achem os verbos primeiro. Então, ó, quando chegar, me ligue. Aqui eu tenho chegar, que é verbo, tá? E eu tenho ligue, que também é verbo. Feito isso, eu tenho que separar as minhas orações. Então, eu separo sempre ou na conjunção ou na vírgula. Aqui, no caso, ó, o que está unindo as duas orações é a vírgula. Então, eu vou aqui, ó, e separo nela. Vamos olhar a minha primeira oração. Quando chegar. Essa oração é uma oração que ela pede complemento. Por quê? Porque se eu elimino essa outra aqui, ó, tá vendo, ó? Quando chegar. Quando chegar, o quê? Ela pede complemento para mim. Então, ela não é completa sozinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar de oração porque tem verbo. A segunda coisa que eu vou fazer é chamar essa oração de subordinada. Tá? Ela é subordinada porque ela pede um complemento. E, gente, ó, uma dica para vocês. Toda oração subordinada vai vir com conjunção. Aqui a conjunção é quando. Ó. Aqui a minha conjunção é quando, tá? Então, é por isso que essa oração aqui também é uma oração subordinada, tá certo? Chegar em verbo, já coloquei, oração subordinada. Agora, vamos olhar aqui qual é o valor semântico que essa conjunção traz dentro da minha oração. Quando não é uma marcação de tempo,
No momento em que eu chegar, logo que eu chegar, quando eu chegar. Então, esse quando aqui está exercendo para mim, dentro dessa oração, a circunstância de tempo. Se não fosse essa conjunção aqui, eu não saberia, tá? Não teria nenhum valor semântico sobre o meu verbo. Então, é por isso que aqui, ó, quando exerce a função de tempo. Logo, vai ser uma oração que exerce o papel de um advérbio. Então, é uma oração subordinada adverbial. E qual é a função que ela exerce? De tempo, né? A gente já viu, ó, eu falei com vocês. O valor que ela exerce é um valor de tempo. Então, essa oração é a oração subordinada adverbial, temporal. E a segunda oração, né, que nós vamos estudar é a condicional. A oração subordinada adverbial condicional, ela vai exercer, olha o nome, gente, condicional. Então, o que ela vai exercer? O que será? Uma condição, tá? E também pode ser uma hipótese sobre a nossa oração principal. Então, eu posso falar bem assim, 9º ano, se vocês não estudarem, vocês não irão passar de ano. Então, qual é a condição que eu tenho para poder passar de ano? É estudar. A coisa que eu faço é achar os verbos. Então, aqui o verbo é quiser sair, no caso, né? É uma locução verbal. E só para lembrar que a locução verbal conta como se fosse um verbo só. E lave é o meu outro verbo. Tenho a vírgula aqui, corto nela, tá? Vou olhar minha primeira oração. Se você quiser sair, essa oração aqui precisa de complemento, tá? Então, a primeira coisa que eu vou chamar é de oração porque tem verbo, aqui também oração porque tem verbo, e aqui subordinada, tá? Porque ela pede um complemento, ela não tem sentido sozinha. E também por quê? Porque aqui, ó, eu tenho a minha conjunção, beleza? Vou olhar lá para minha conjunção. Qual é o valor que essa conjunção exerce dentro da oração? Ó, se você quiser sair, lave a louça. Então, aqui, ó, eu tenho uma conjunção que indica para mim uma condição. Eu só posso sair se eu lavar a louça. Então, essa daqui, ó, é a condição que ela vai exercer, tá bom? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial, porque ali eu tenho uma circunstância, tá? Adverbial o quê? Condicional. E aqui, gente, eu tenho a minha oração principal. Orações subordinadas adverbiais finais. Gente, esse tipo de oração, ele tem o papel de exercer a finalidade na oração principal, tá bom? Por exemplo, trabalhei muito para tirar férias. Estudei muito de manhã para descansar à tarde. Então, quando ele fala bem assim, estudei muito de manhã para descansar à tarde, a finalidade dele ter estudado foi porque depois ele queria descansar, tá bom? Então, ele fez alguma coisa já pensando numa finalidade, num objetivo. Trabalhei muito para tirar férias. Então, vamos lá, ó. Trabalhei vai ser o verbo da minha primeira oração e tirar é o verbo da minha segunda. Corto na minha vírgula, que também tem conjunção, tá? Então, tá fácil. Chamo as duas orações de orações, porque tem verbo. E vamos lá. A minha primeira oração, trabalhei muito, faz sentido completo. Já a minha segunda oração, para tirar férias, até que se eu tirar o para aqui e falar tirar férias, também faz sentido completo, tá? Só que essa aqui é a oração subordinada, por quê? Porque ela tem a minha conjunção, tá bom? Se tem conjunção, vai ser a minha oração subordinada. Até porque, se ela tem conjunção, é essa oração aqui que vai expressar o valor semântico sobre a primeira. Agora, vamos lá, ó. Quando ele fala bem assim, trabalhei muito para tirar férias, esse para tirar férias aqui não é a finalidade dele ter trabalhado? É o objetivo, tá? Por que ele trabalhou? Ele trabalhou para tirar férias. Logo, ele vai expressar uma circunstância. Por isso que é chamado de oração subordinada aqui, ó, adverbial. E qual é a circunstância que a minha conjunção expressa? É a circunstância de finalidade. Tá? Por isso que é a oração subordinada adverbial, que no caso, ó, final. Orações subordinadas adverbiais concessivas. As orações subordinadas adverbiais concessivas, elas são aquelas que vão indicar uma quebra de expectativa dentro da oração, tá?
ou também elas podem indicar um fato contrário. Por mais que eu queira sair, estou em casa. Então vamos lá. Primeiro acho os verbos, aqui no caso é uma locução verbal, e aqui o meu outro verbo é estou, corto na vírgula. Por mais que eu queira sair, gente, quando eu falo bem assim, por mais que eu queira sair, se você quer sair, o que você espera que você faça? Que você saia, né? Só que aqui a pessoa quer sair, e nessa outra oração aqui ela fala que ela ficou em casa. Então aqui não traz uma ideia oposta? Por isso que essa oração aqui, ó, é a oração porque tem verbo, e essa daqui também é a oração porque tem verbo. Ela é subordinada, porque se eu falo por mais que eu queira sair, o quê? Então ela pede um complemento, tá bom? Ela sozinha não tem sentido completo. É subordinada. Essa aqui, ó, por mais que, é a minha locução conjuntiva. É locução porque tem mais de uma palavra, tá? Sempre que eu tenho mais de uma palavra exercendo o papel de uma só, então eu tenho uma locução, tá? Igual aqui, ó. Eu tenho dois verbos exercendo o papel de um verbo, tá? Então, por isso que é uma locução verbal. É subordinada, é adverbial, né? Porque ela traz ali uma circunstância e essa circunstância é de concessão. Por que concessão? Porque essa oração traz uma ideia oposta a essa primeira. Orações subordinadas adverbiais proporcionais. Gente, as orações subordinadas adverbiais proporcionais, como o nome já diz, o nome é muito tranquilo, indica uma proporção, tá? Por exemplo, quanto mais eu fico em casa, mais eu como. À medida que estudo, fico inteligente. O verbo aqui é estudo e fico. Corto na vírgula. Na primeira oração, à medida que estudo, eu tenho o verbo, então eu tenho uma oração. Na segunda oração, fico inteligente, eu tenho o verbo, eu tenho uma oração. Quando eu falo à medida que estudo, eu preciso de um complemento, porque essa oração sozinha aqui não tem sentido completa. Por isso, ela é a minha oração subordinada. Além disso, é nessa oração que eu tenho uma locução conjuntiva, tá bom? Sempre a oração que eu tenho a locução conjuntiva ou a conjunção vai ser a minha oração subordinada, beleza? Agora eu tenho que olhar qual é a função sintática, qual é o valor semântico, dessa minha locução conjuntiva. Quando ele fala medida que, ela traz uma ideia de proporção. Logo, é uma circunstância, por isso que é uma oração subordinada adverbial, porque ela exerce o papel de um advérbio dentro da oração. E é proporcional, porque a medida que indica uma proporção. E essa segunda aqui, vai ser a minha oração principal. Orações subordinadas adverbiais causais. Então, gente, esse tipo de oração vai indicar uma causa, olha, será por quê, né? O nome já explica. Uma causa sobre a oração principal. Exemplo, a professora está dando aula em casa porque estamos em quarentena. Então, a causa de eu estar dando aula em casa é a quarentena. Os alunos falam baixo porque estudam. Então, ó, aqui eu tenho falam, que é o meu verbo, e aqui eu tenho estudam, que é o meu outro verbo. Não tem vírgula, tá vendo? Então, ó, corto na conjunção. A conjunção aqui, no caso, é porque. Vou chamar as duas sentenças de orações, porque elas têm verbos, tá? Na minha primeira oração, eu não tenho conjunção, tá? Então, aqui de cara, eu já sei que ela é a oração principal, beleza? Mas aí eu também posso ver, porque, ó, os alunos falam baixo, tem sentido completo. Porque estudam, não tem sentido completo, tá bom? Essa aqui vai ser a minha oração subordinada, porque ela depende da primeira para ter sentido, tá? Agora vamos entender que ela é subordinada o quê? Primeira coisa, gente, eu tenho que olhar o valor semântico da conjunção. Essa conjunção aqui, ó, está mostrando a causa dos alunos falarem baixo, tá? O motivo. Por que eles falam baixo? Porque estudam, ok? Então, porque indica o motivo, indica a causa dos alunos estarem falando baixo. Por isso que vai ser uma oração subordinada adverbial, porque ela traz uma circunstância. E qual é a circunstância que ela expressa? É a circunstância de causa.
Orações subordinadas adverbiais consecutivas. As consecutivas, gente, vão indicar uma consequência lá na minha oração principal, tá? Exemplo, falei tanto na live que fiquei sem voz. Então, o fato de eu ter falado tanto na live é a consequência de eu ter ficado sem voz. Não, a consequência de eu ter ficado sem voz é eu ter falado muito na live. Falou tanto que ficou sem voz. Falou é o verbo da minha oração, ficou é o outro verbo da minha outra oração, tá bom? Corta aqui na minha conjunção. Gente, algumas conjunções, como essa daqui, vão vir desse jeito assim, ó. Ó, tanto, pontinho, 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 que significa o quê? Que no lugar desse pontinho, pontinho, pontinho aqui, ó, eu vou ter uma oração. Eu vou ter uma oração do lado de cá e uma outra oração do lado de lá. Beleza? Então, ó. Falou tanto é a minha primeira oração, que ficou sem voz é a minha segunda oração. Essa aqui, ó, vamos chamar primeiro, né? Vamos fazer o passo a passo, chamar as duas gerações. Essa daqui, gente, ó, falou tanto. Qual é a oração que expressa a consequência dele ter falado tanto? A consequência foi ele ter ficado sem voz. Então, essa aqui vai ser a minha oração principal e essa outra aqui vai ser a minha oração subordinada, tá? Adverbial, por quê? Porque é essa oração que traz a consequência dele ter falado tanto. Então, é uma oração subordinada adverbial que consecutiva, porque expressa a consequência da minha primeira oração, da minha oração principal. Orações subordinadas adverbiais comparativas. Comparativa, comparativa, por que comparativa, comparativa? Ah, é verdade. As comparativas será o quê, né? Elas vão comparar uma oração a outra oração. Cantava como um pássaro. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho o verbo. E aí aqui, gente, ó, como um pássaro, tá vendo que eu não tenho verbo? Só que por que eu não tenho verbo aqui? Porque é para evitar a repetição dentro da minha oração. Aqui aconteceu um caso de silepse, tá? Que é quando eu tiro um termo da minha oração para evitar a repetição dele. Então, se eu fosse colocar assim, sem a silepse, seria cantava como um pássaro, cantava. Então, nessa aqui, ó, eu também tenho um verbo, tá bom? Ele só foi retirado da oração por questão mesmo de estética do texto, para não haver repetição. Venho aqui e corto na conjunção. A conjunção é como. Vamos classificar ela aqui também, ó. A conjunção é como. Vou chamar as duas de oração porque as duas têm verbo. Essa minha primeira oração aqui, ó, cantava, tem sentido completo, tá? Porque tem o sujeito e tem o meu verbo. O sujeito tá aqui, ó, é um sujeito desinencial. Eu cantava. E como um pássaro cantava, está se referindo a essa minha primeira oração, fazendo uma comparação em relação a ela. Beleza? Então, aqui eu tenho minha oração principal, aqui eu tenho a minha oração subordinada. Ela é subordinada adverbial porque ela traz uma circunstância, assim como os advérbios também, e essa circunstância tem o valor semântico de ser o quê? Uma comparação. Então, uma oração subordinada adverbial comparativa. Orações subordinadas adverbiais conformativas. E essas orações, gente, elas vão concordar com o fato já mencionado anteriormente, tá bom? Por exemplo, conforme nós combinamos, todos entregarão os deveres de casa. Então, vocês estão vendo que a primeira oração entra em conformidade com a segunda? Essa oração é o oposto da concessiva. Cheguei cedo conforme combinamos. O cheguei vai ser o verbo da primeira oração, combinamos é o verbo da nossa segunda oração. Tenho vírgula, corto nela. Aqui tá fácil, porque tem vírgula e tem conjunção, hein, gente? Então, ó, vamos chamar as duas de oração, porque as duas têm verbo. Cheguei cedo, tem sentido completo. Porém, conforme combinamos, não tem sentido completo. Então, aqui é a minha oração principal e aqui vai ser a minha oração subordinada. Essa oração subordinada, gente, ela traz aqui para a minha primeira oração uma circunstância, tá? Que está expressando o quê? Uma conformidade. Por isso que eu vou chamar de oração subordinada adverbial, por causa dessa circunstância que ela está me indicando. A minha conjunção, que é conforme,
traz o valor semântico do quê? De concordar com o que foi dito antes. Cheguei cedo. Por que eu cheguei cedo? Eu já tinha concordado com você que eu faria isso, tá bom? Então, aqui é uma oração subordinada adverbial com um valor semântico de conformidade. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Os nossos exercícios sobre essa matéria serão corrigidos na live e também postos lá na plataforma Plural, que é que vocês usam para poder fazer os exercícios lá da escola, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês e até a nossa próxima aula.